Boa tarde. No programa de hoje você vai acompanhar quais são os cuidados com a alimentação do diabético, os riscos da obesidade infantil. Saiba como funciona o bypass intestinal e veja o depoimento de um paciente que perdeu 108 quilos após essa cirurgia. E confira ainda uma entrevista com o humorista Dedé Santana, que também escolheu essa técnica para emagrecer. Obesidade em Destaque está no ar. Emagrecer sem passar fome é o sonho de muita gente. Mas será que isso é possível? Conheça agora o bypass intestinal, uma técnica que permite perder peso comendo de tudo. O bypass intestinal, na verdade, é uma passagem. É uma cirurgia que consiste em enganar o alimento no intestino delgado e com isso a pessoa perde peso. Então a gente faz uma brincadeirinha com a comida, fazendo que ela pegue um caminho que faça com que perca peso. Há muitos anos eu tive esta ideia de desenvolver essa técnica porque eu auxiliava as cirurgias de obesidade antigas e eu não concordava com as mutilações em qualquer cirurgia. Então eu pensei, eu vou procurar modificar o que já existe de uma maneira mais simples e a pessoa pode comer à vontade e perder peso apenas tomando água. A anestesia usada para a cirurgia bypass intestinal tipo Lazaroto pode ser tanto peridural e raquidiana, em que o paciente opera acordado, como se fosse uma cesariana, ou também, e pode também tanto operar acordada, como a pessoa pode operar dormindo, com anestesia peridural e raquidiana. Mas as pessoas que preferem uma anestesia geral, também é feita anestesia geral. As pessoas que têm indicação para realizar cirurgias para obesidade devem seguir rigorosamente as normas do Conselho Federal de Medicina. São pessoas obesas mórbidas ou pessoas obesas, mas que têm algumas outras doenças, como diabetes, colesterol, triglicerídeos, apneia do sono, roncos intensos, dores articulares. São indicações que intensificam a indicação para a cirurgia de obesidade. O bypass intestinal é uma cirurgia mais fisiológica porque não isola nada do intestino. Esta cirurgia, ela apenas faz um atalho inteligente no intestino delgado, fazendo que o alimento tenha dois caminhos. Para que as pessoas possam entender, observe bem esse desenho. Aqui é o estômago normal, veja, o alimento entra no estômago, passa para o intestino delgado, que é onde a pessoa engorda, e aqui o intestino grosso, onde a pessoa não engorda mais, apenas elimina o excesso de alimentos não absorvidos. O que nós fazemos? Observe outro desenho, muito parecido com aquele, fazemos apenas um atalho, como chamado de bypass, criando dois caminhos. Veja bem, o alimento sai do estômago, desce para o intestino delgado, neste ponto aqui, divide em dois caminhos. Um que segue o mesmo caminho que era antes, para não faltar nenhum tipo de vitamina, e outro segue um caminho mais reto, fazendo com que o alimento chegue mais rápido no final do intestino delgado e com isso perca peso. Os pacientes que me procuram, as queixas maiores são cansaço, dores nas pernas, dificuldade para dormir, roncos, não consegue efetuar as atividades normais como os outros, subir uma escada, entrar dentro de um ônibus, dentro de um avião, é tudo muito difícil. As roupas são roupas de tamanho muito grande. E uma das queixas que eles falam muito, doutor, eu gostaria muito de ser igual às outras pessoas. Quem não quer ser comum? Ninguém gosta de ser muito alto ou muito baixinho, ou muito gordo ou muito magro. A gente gosta de ser no meio e com isso não fica como ponto de referência. Observe bem como os artistas famosos, como eles sofrem
Porque saem ao ambiente público, são assediados de todos os lados, que são pessoas diferentes. Ninguém gosta de ser muito diferente, quer ser comum como todas as outras pessoas. O diabético deve ter um cuidado redobrado com a alimentação para controlar os danos causados pela doença. Conversamos sobre o assunto com o endocrinologista André Viana. Confira. Os alimentos que o diabético deve evitar, eu gosto muito de falar desse assunto porque existe uma preocupação às vezes meio errada das pessoas que têm diabetes, né? Então todo diabético deve evitar alguns alimentos para não subir a glicemia agudamente. Então existe um alimento que você vai comer agora e daqui 1 hora, 2 horas a sua glicemia pode subir demais. Esses alimentos são todos os alimentos que contêm carboidratos, né? O que é carboidrato? Carboidrato é o açúcar, então tudo que tem açúcar, isso todo diabético sabe que o açúcar faz o diabetes subir, mas existem alimentos que fazem o mesmo efeito do açúcar, porque a partir do momento que eles caem no estômago e no intestino e são digeridos, eles são imediatamente transformados em açúcar. Então é a mesma coisa que comer açúcar. São as massas, os pães, principalmente os pães de farinha branca, o açúcar da fruta, se for comido em excesso, em grandes quantidades, pode fazer isso também. Os amidos em geral, amido é arroz, mandioca, farinha, batata que é famosa na mesa de tantos brasileiros, né? A batatinha, né? A batata faz isso acontecer. O inhame, né? Na região norte, nordeste do Brasil se consome muito inhame, que faz parte às vezes até do café da manhã do pessoal. Em São Paulo tem bastante gente que consome também. Isso aumenta a glicemia assim agudamente. Só que eu converso com o diabético no dia a dia e os diabéticos sabem essa lista de cor. Eles sabem isso na ponta da língua, quais são os alimentos que fazem a glicose subir. E acabam não se preocupando com o principal problema, que é a obesidade. Hoje, cerca de 90% dos casos de diabetes no mundo estão relacionados a excesso de peso. Então, de uma forma geral, além desses alimentos que eu citei, qualquer alimento que faz engordar faz mal para o diabetes, porque é uma cadeia de eventos. A pessoa ganha peso e o seu organismo fica mais propenso a piorar o diabetes. Então, gorduras, frituras, quer dizer, tudo que faça você ganhar peso. Então, se o alimento engorda, o alimento faz mal para o diabetes. Além dessa lista de alimentos que eu já citei, né? A alimentação inadequada e a falta de atividade física são os grandes culpados pelo sobrepeso de muitas crianças. Saiba quais são os riscos da obesidade infantil na reportagem de Fabiana Vantucci. Uma criança acima do peso é sinal de saúde para muitas mães, mas esse conceito já mudou bastante devido aos riscos da obesidade infantil. O normal é, depois dos 3 anos de idade, a criança crescer mais do que ganhar peso. Então, normalmente a criança deixa de ser aquele bebezinho mais fofinho, com o rostinho mais redondo, para se tornar uma criança mais longilínea, de rosto mais fino, de corpo mais fino. E às vezes as mães se confundem nisso, porque existe uma coisa cultural ainda muito forte, de que a criança é bonita, redondinha. Então isso para as mães é difícil mesmo. A criança sempre deve ser acompanhada por um pediatra, que vai verificar se o peso está normal, com base em tabelas comparativas de acordo com a faixa etária. Existem parâmetros de peso e de estatura. Nunca o peso isoladamente, sempre comparação do peso com a estatura. É feito um cálculo que chama índice de massa corporal. E existem tabelas para considerar o índice de massa corporal normal, para menino, para menina e dependendo da idade. Existem outras formas, outros métodos, que é a avaliação da circunferência abdominal, que é medido com a fita métrica, e também existem tabelas de valores normais. De acordo com o Ministério da Saúde, 3 em cada 10 crianças em idade escolar são obesas.
Os dados são preocupantes, já que o excesso de peso nessa faixa etária traz vários problemas de saúde que podem se agravar na vida adulta. Pode acontecer começar desde a infância a formação de placas de aterosclerose nas artérias e mais tarde, lá na vida adulta, problemas cardíacos, problemas de hipertensão, problemas de doenças cardiovasculares, porque isso começou na infância. Existem também problemas ortopédicos que essa criança pode desenvolver, porque o esqueleto está sustentando o peso além do que deveria, então pode aparecer desvio de coluna, de joelho, de quadril, de pé, refluxo gastroesofágico, apneia do sono, doenças do fígado. Na verdade, acaba comprometendo vários órgãos. Como a prevenção é sempre o melhor caminho, a doutora Gabriela dá algumas dicas para combater a obesidade desde cedo. A primeira delas é limitar o número de horas na frente da TV, computador e atividades sedentárias, videogame. Limitar não proibir, porque até não cabe hoje em dia proibir esse tipo de atividade, mas limitar estimulando a parceria de outras atividades. Pode ser dança, pode ser uma caminhada com a família toda, envolvendo todo mundo, isso é bem interessante. Outra coisa é limitar o acesso às guloseimas. Também não é o caso de proibir, mas deixar para aquelas situações especiais mesmo. Então, o dia que foi no aniversário, na casa do amigo, e não aquela coisa de todo dia, depois do almoço, ganha uma sobremesa doce. Estimular sempre a atividade física, mastigação devagar e colocando sempre os alimentos importantes no prato. Quem está sofrendo com a obesidade sabe como é difícil enfrentar o preconceito devido ao excesso de peso. Conversamos com Daniel Adler, um paciente que já passou por isso, mas conseguiu mudar essa realidade após o bypass intestinal. Acompanhe. Na minha vida eu tive um problema de saúde que hoje em dia, cada momento que passa, está ficando mais comum para a sociedade brasileira. Na minha época não existia a palavra bullying, não existia a palavra preconceito, era mais pesado ainda. Esse problema que eu tive foi a obesidade. A obesidade você sente hoje em dia, assim, um preconceito contra o gordo é um preconceito que não está na mídia, assim. Você vê a mídia falar muito sobre homofobia, racismo, mas vai sair alguém, até um parlamentar, e falar assim, olha, eu quero uma lei que proíba o preconceito contra o gordo. Não existe. E isso eu passei. Eu posso dizer assim, eu engordei, eu sempre fui uma pessoa grande. Desde quando eu era pequeno, minha mãe já falava isso, que eu nasci com 5,5 kg. Então foi uma criança grande. Mas não era gordo em si a parte de infância. Eu era mais alto que minha turma, mas não destacava muito ser gordo. E fui. E o preconceito que você passa, a zoação que você passa vai te somando, a ansiedade, é professor, é por tudo que você vai passando. De repente, quando eu fui olhar, quando eu cheguei aos 22 anos, um ápice de 206 quilos. Isso não foi fácil, não é fácil para ninguém. A gente sente na pele preconceito, é preconceito em ônibus, que a pessoa não senta do teu lado porque você é gordo. É preconceito que na fase do adolescente você ser gordo, nenhuma menina vai olhar para você, ninguém vai te ver direito. É preconceito de você não ter uniforme na escola que caiba no teu corpo. É preconceito na fase que você tem festa de amigos, um monte de coisa. Você precisa de alguma outra roupa, não tem. A minha cirurgia foi feita há 12 anos atrás, uma técnica que mudou a minha vida. Como eu já sabia dessa técnica, eu falei assim, eu vou pesquisar. Pesquisei bem a técnica bypass intestinal, assim, nossa, que bom. Mas eu já tinha passado pela técnica do estômago para dar uma conversada e ver como era. Já tinha olhado a técnica do balão gástrico, já tinha visto a técnica escapinário com um outro médico que opera aqui. De repente, olhei essa técnica, vi lá que eu podia comer normal, que eu não precisava tomar vitamina para o resto da minha vida e que o método para mim emagrecer não seria remédio, não seria boleto, não seria nada, seria água. O meu emagrecimento seria baseado em cima d'água. Falei, será que tudo isso é verdade? Operei, passei por toda a dieta de 15 dias, que é em cima de sopa,
que é feito tudo certinho. Passei mais 30 dias comendo grelhado, comendo o que faz parte dessa dieta. E a partir desse 45º dia, no 46º, eu estava liberado para comer de tudo. Em um ano e pouquinho, eu já estava com 98 quilos, que é um peso atual. Eu fui de 206 para 98 quilos. Mas saiba que eu já senti isso na pele e estou aqui para trazer esse depoimento, para que vocês saibam que a obesidade tem solução. Anuncie ou participe do programa Obesidade em Destaque. Entre em contato com a nossa produção ou envie um e-mail para programa@obesidademdestaque.com.br. E agora, acompanhe mais uma parte da entrevista com o Dr. Lazarotto sobre o bypass intestinal, uma técnica para a redução de peso que permite emagrecer com saúde. A melhor comparação que eu acho para uma pessoa, comparando com a cirurgia que nós efetuamos, imagine uma casa. Uma casa, ela tem o telhado e lá tem uma calçada, onde quando chove, a água cai naquela calçada, segue, e no final da calçada tem um ralo, onde entra a água quando não é em grande quantidade. Muito bem. Temos a canaleta da calçada e o ralo. Mas se vier uma chuva muito grande, essa chuva vem com velocidade nesta calçada e vai para um ladrão, para a rua, que é quando a pessoa perde peso. Um pouco entra dentro do ralo, uma grande quantidade vai pela rua e com isso a pessoa perde peso, como se fosse um grande ladrão. Não quer mais emagrecer. Eu comparo com uma chuva média. Um pouco da água entra dentro do ralo e um pouquinho vai pelo ladrão e vai pela rua e vai por esgoto. Mas, se a pessoa está grávida e precisa ganhar peso, eu comparo uma chuva pequena. Toda a água vai dentro do ralo. Mas, se a pessoa não estiver grávida, que com isto, essa água entrando tudo dentro do ralo, vai engordar o nenê. Mas se porventura não estiver grávida e não tomar água, obviamente que a pessoa vai recuperar o peso. Por isso que muita água emagrece, água normal estaciona e pouca água a pessoa ganha peso. De 70% a 80% do nosso organismo é água. Na criança até 85%, na mulher 80%, no homem 65% a 70% é água. Água é vida. Mas além de ajudar na nossa vida, a água para as pessoas que têm o intestino preso, tomando água junto com os alimentos, vai ajudar a funcionar o intestino. Funciona de um modo geral o organismo e com isso as toxinas que estariam paradas no nosso organismo são eliminadas tanto pela urina, como pelo suor, como pelas fezes. Por isso que é muito importante a ingestão de água junto com os alimentos. Acesse já o site obesidademdestaque.com.br e veja as últimas novidades em tratamentos, dietas, cirurgias para redução de peso e nutrição. E agora acompanhe o quadro O Consultor. Helder Melo conversou com o humorista Dedé Santana sobre os benefícios do bypass intestinal. Confira. Olá, meu nome é Helder Melo, esse é o quadro Consultor e nós estamos aqui hoje para falar de um assunto especial que é alegria. E nada melhor para falar de alegria como um baluarte da alegria, um homem que trabalha com alegria, que está aqui ao nosso lado, o Dedé Santana. Tudo bem, Dedé? Tudo bem, é um prazer muito grande falar com você. Para o gordo que quer perder peso, é meio sem graça ter que fazer regime, né? O que você acha disso? Eu passei fome a minha vida inteira. Minha vida inteira passando fome, tendo que fazer regime, não come isso, não come aquilo e tal. E eu engordava até com o cheiro da comida, né? Se eu sentisse um cheiro da comida mais forte assim, já não dava para mim. E na tua experiência, Dedé, dessa questão
de perder peso e manter a alegria fazendo opção por um aspecto cirúrgico. Qual foi a sua experiência nesse sentido? Foi boa? Foi regular? Como é que é isso? Quando eu fui trabalhar no Comando Maluco, eu tinha muita cena de correr, cair, rolar no chão, e eu estava sentindo já muita dificuldade, bastante dificuldade. Isso aí eu soube de uma pessoa que tinha feito uma redução, não sei o que, do estômago. Aí fui lá falar com ele. Falei, vem cá, rapaz, eu queria fazer isso que você fez, você está bem magro e tal. Ele falou, eu acho que para você não vai ser bom, Dedé. Eu falei, por quê? Porque eu fiz a redução e perdi o meu humor. Hoje eu sou um cara sério, não consigo fazer piada, perdi o meu humor completo. Eu falei, bom, então não é por aí. Eu não posso fazer uma redução de estômago e ficar sério e perder o meu humor. Se eu sustento meus filhos, a minha família, eu sustento com o quê? Com o meu humor, com a coisa engraçada que eu faço. Aí eu desisti de fazer essa tal redução de estômago. Justamente, e esse é um fato porque os pacientes que fazem redução do estômago por uma técnica de bariátrica, 90% desses pacientes entram em depressão e perdem o humor. E nessa técnica que eu recomendo, do Dr. Lazaroto de Souza, do bypass intestinal, o paciente perde peso, mas mantém o humor. Tinha uma colega de televisão que tinha feito operação com o Dr. Lazaroto. Mas ela continuava alegre, brincando, falando com todo mundo. Eu falei, vem cá, você não ficou com... O que é? Negócio de estômago? Ela falou, não, eu tenho um médico certo, Dedé, para você fazer isso. Você quer continuar com o seu humor, comendo de tudo? Eu falei, o principal é isso, que eu quero comer de tudo. Se for para deixar de comer, eu vou ficar de mau humor. Aí não adianta, vou perder meu humor todo. Ela falou, eu tenho a solução para você. Foi quando ela me apresentou, primeiro ela mostrou pelo site e tal, aí ligou, eu falei com o doutor Lazaroto, aí o doutor Lazaroto, ele foi bem claro, ele falou, Dedé, eu não quero que você venha direto fazer comigo nada disso, você consulte outros médicos, vê se tem uma outra maneira, aí se você achar que não tem outra maneira, você vem falar comigo, né? Aí eu perguntei para ele, doutor Lazaroto, essa pergunta é importante para me fazer essa operação. Quanto tempo depois eu vou ter que comer e o que eu vou deixar de comer? Ele falou, não, você vai comer de tudo. Mas quanto tempo depois? Ele falou, 15, 16 dias depois, você é meu convidado para ir a uma churrascaria e comer o que você quiser. Eu falei, é com essa que eu vou. Foi aí que eu me operei com ele e eu, graças a Deus, continuo com o meu humor. Mas a regrinha do Dr. Lazaroto é tão simples, tão fácil, mas tem um safado sem vergonha igual a mim que às vezes não cumpre, que é beber água. Ele pede para beber água, é uma garrafinha de água antes do almoço, mas depois, só durante as refeições, você não deixar de tomar água. E eu sou muito esquecido, eu esqueço toda hora de beber água, mas assim mesmo, eu perdi quase 40 quilos, quer dizer, e agora depois de um tempo eu fiquei com 35 quilos a menos, e continuo com esses 30, eu fico na base aí de 35, 34, 36, fico por aí porque eu não cumpro as regras. Confira agora mais uma parte da entrevista com o Dr. André Viana sobre os cuidados com a alimentação do diabético. Existe muita confusão que o diabético faz e as pessoas em geral fazem em relação aos alimentos diet e os alimentos light. Qual que é a diferença, entre light e diet? O alimento diet, se você for traduzir para o português, é dietético. Então ele é um alimento que é apropriado para alguém que está fazendo alguma dieta. Na grande maioria das vezes, aqui no Brasil, quando a gente vai falar de um alimento diet, é justamente para diabético, Então são alimentos que não contêm açúcar. Na grande maioria das vezes, são alimentos que não têm açúcar e justamente por isso não vão fazer um aumento tão grande da glicemia. Mas como eu falei, tem alimento que é diet, mas engorda. Se for um chocolate diet, um chocolate dietético em grandes quantidades, vai engordar e isso a longo prazo vai prejudicar o diabetes também. Mas a curto prazo não vai fazer aquele aumento excessivo da glicose em pouco tempo. E o alimento light significa leve, é só traduzir para o português, light é leve.
E leve significa que ele é menos calórico, ele tem menos energia do que o alimento o tradicional, digamos assim. Então ele tem um reduzido valor calórico. Então o alimento light ele vai ter menos caloria do que o seu similar que não é light, certo? Às vezes o light pode ser diet também. Se você olhar no rótulo e ver que aquele alimento light não tem açúcar, é um produto diet, por mais que não esteja escrito ali. E existe também até a denominação zero, que alguns refrigerantes gostam de usar. Zero parece que é uma palavra mais moderna, assim, né? Então, o zero também normalmente é porque ele contém zero açúcar. Zero açúcar. Então, zero açúcar acaba sendo diet também, acaba sendo dietético também. Então, o que eu aconselho às pessoas é não se apegar a esses nomes, light, diet ou zero. Simplesmente pegar o rótulo do produto e ver se o produto contém açúcar. Se ele contém açúcar, provavelmente não é um alimento adequado para o diabético. Se ele não contém açúcar, provavelmente seja mais adequado. E também, para quem pensa em peso, ver o valor calórico daquilo. Então, todo rótulo traz o número de calorias e a quantidade de açúcar e carboidratos, né? Essa informação é mais importante que a palavra diet, a palavra light ou a palavra zero. Se você está acima do peso ou conhece alguém que está sofrendo com a obesidade, continue acompanhando a entrevista com o Dr. Lazarotto e fique atento às orientações dele para emagrecer de forma saudável. Após a cirurgia, muitas doenças associadas à obesidade, como diabetes, hipertensão, dores articulares, apneia do sono, melhoram por quê? Algumas delas pela perda de peso. A pessoa perdendo peso melhora a sua respiração, melhora as suas juntas, suas articulações, melhora também a sua pressão alta quando a causa é o excesso de peso. No caso do diabetes, perdendo peso também ajuda a melhorar o diabetes tipo 2. Mas com a cirurgia, o paciente mesmo perdendo pouco peso, há uma alteração hormonal e com isso as pessoas acabam melhorando do diabetes. Porque é uma cirurgia que além de melhorar o peso, melhora uma infinidade de outras doenças associadas à obesidade. Para você que tem uma pessoa obesa em casa, um filho, uma esposa, um amigo, eu recomendo os seguintes passos. Primeiro, consulte o seu médico de família, aquele que você confia, que você acredita. Se ele não resolver, ele vai te encaminhar para um médico nutrólogo, um endocrinologista, para que esse médico te faça dieta, atividade física e medicamentos. Se assim mesmo não resolveu o problema, deve procurar médicos que fazem cirurgia de obesidade. Nesse aspecto, eu não recomendo você ir ao médico, só ao médico mais famoso, aquele que está na televisão, aquele que é a sumidade na universidade. Não. Deve procurar vários médicos com cirurgias e técnicas diferentes. Contudo, não fique só nisto. Peça ao médico que você for o nome de 2, 3, 4 ou mais pessoas operadas. Converse com essas pessoas operadas, vê como que elas estão, que muitas vezes, escolhendo o médico errado ou a técnica errada, pode ser um caminho de fácil ida, mas de muita dolorosa volta. E chegamos ao final de mais um programa. Se você tem dúvidas, deseja rever alguma reportagem ou sugerir um tema, acesse o site obesidadeemdestaque.com.br ou entre em contato com a nossa produção. Curta nossa página no Facebook ou siga o programa no Twitter. Conheça também o nosso canal no YouTube. Tenha uma ótima semana e até o próximo domingo.